Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. No entanto, né? Essas ideias parecem abstratas demais, vamos tentar entender isso. E é claro que quando a gente empreende esse movimento de entendimento, a gente pode dizer alguma coisa errada, mas eu vou tentar fazer uma reflexão aqui e eu espero que faça sentido para vocês. Vamos lá. Inteligência suprema. Quando a gente fala de inteligência, normalmente a gente tem que entender que a maneira como a gente habitualmente entende o entendimento, a atividade intelectual, a atividade da inteligência, ela envolve uma espécie de circunscrição, de delimitação conceitual. Ela envolve ideias, para usar uma palavra simples e direta. Então, a gente olha as coisas que, em última instância, são únicas, são complexas, cheias de minúcias, são elas próprias. E a gente tenta aplicar uma ideia a essas coisas. E uma ideia é sempre mais ou menos geral. O que significa que, sendo mais ou menos geral, ela não corresponde exatamente àquela unicidade, àquela singularidade. Ela não abarca toda a complexidade daquele ser único. A ideia, tentando nos revelar o que as coisas dizem, ao mesmo tempo nos afasta daquela coisa. Então ela nos aproxima e nos afasta simultaneamente. Ela nos revela a coisa, mas também corrompe a coisa quando tenta dizer sobre ela, a respeito dela. Nossa, que coisa difícil, né, Alex? Não estou entendendo, me ajuda aí. Pois bem. Então é importante que a gente entenda isso para a gente perceber que a atividade da inteligência ela é limitada. Mas só, e agora a gente entra na resposta à pergunta, mas só uma inteligência suprema poderia inteligir, poderia compreender, entender, para além dessa limitação do conceito, para além dessa limitação da ideia. Só uma inteligência suprema conseguiria entender a singularidade de uma coisa, o ser ele mesmo, naquilo que ele é. Só uma inteligência suprema conseguiria penetrar-lhe as entranhas espirituais. Só uma inteligência suprema conseguiria desvendar o seu caráter próprio. Só uma inteligência assim, nenhuma outra. Então, quando a gente fala de uma inteligência suprema, é importante que a gente entenda uma inteligência que é capaz de acessar a realidade ela mesma. E não uma inteligência que, por assim dizer, lança sobre a realidade as suas conformações mentais, as suas categorias mentais, a sua forma de pensar, tentando impor isso, tentando encaixar a realidade nisso. Percebe? Como se, no final das contas, só restasse aquilo que a gente mesmo colocou na realidade. Mas de realidade mesmo, talvez restasse pouca coisa. Deus é essa inteligência. Isso significa muito, porque significa que no limite nós somos capazes de ser entendidos no imo do que somos. E só Ele pode fazer isso. Mas também diz lá
que Deus é a causa primária de todas as coisas. E isso é importante porque se por um lado a gente pode admitir que nós somos capazes de causar a nós próprios por meio do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, veja bem, Cristo diz assim: será arrancada toda planta, né, que o meu Pai Celestial não plantou. Veja bem, eu posso, sob certo aspecto, produzir aquilo que eu mesmo sou, por meio das minhas escolhas, das minhas decisões. Mas tudo aquilo que eu não produzir com Ele, tudo aquilo que não for produzido na presença dEle, carecerá da última pureza, né? Que é aquilo que é a minha meta, que é aquilo, digamos assim, sem o que eu não posso me dar por contentado, por satisfeito, por feliz. Então, todas as coisas, né, e eu próprio, recebem a sua essência, o seu caráter próprio, né, quando aquilo que as faz ser o que são, quando aquilo que as causa, em última instância, é Deus. Difícil isso, mas eu espero ter me feito entender de alguma maneira. Um grande abraço. Até mais ver. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.